Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ivo Oliveira do canal Oxente Tem História e hoje a gente vai corrigir no quadro Essa Só Foi Questão de Prova, uma questão que caiu no SSA1 em 2023 na área de humanas, tá certo? Mais especificamente a questão 29, que nos traz o seguinte: o machismo é uma forma de opressão que afeta as mulheres e também os homens, pois impõe padrões de comportamento e de identidade que limitam a liberdade e a diversidade de todos. O machismo se manifesta em diversas esferas da vida social, como na família, na escola, no trabalho, na política, na cultura e na religião. O machismo também está relacionado com outras formas de discriminação, como o racismo, a homofobia, a transfobia e a xenofobia, ok? Então eu percebo que o elemento central da minha análise é o machismo. Já apresenta aqui a questão que ele tem características limitantes, principalmente em relação à liberdade e à diversidade, individualidade dos indivíduos, tá? A gente percebe que ele não é fruto de uma única área social, mas ele está se manifestando em diversas esferas da vida social, como a família, a escola, o trabalho, a política, a cultura, a religião. E, por fim, me diz que o machismo ele pode e deve ser considerado, né, como uma característica social discriminatória, né, e comparado a outras características, outros males sociais, como o racismo, a homofobia, a transfobia e a xenofobia. Esse trecho foi retirado do Guia Prático Antimachismo da Ruth Manos, ok? E a partir desse trecho a gente tem a seguinte reflexão. Sobre a relação entre machismo, política e ética, é correto afirmar que o machismo é um problema... Dois pontos. Que problema é o machismo? Lembrando que eu preciso relacioná-lo a questões de política e a questões éticas, tá? A primeira alternativa é o seguinte. Letra A. Exclusivamente privado e não tem relação com a política ou a ética. Primeiro, quando a gente analisar em questões de ciências humanas, termos como todos, nenhum, exclusivamente, a gente precisa ter muito cuidado, porque geralmente é um termo ou excludente ou abrangente, né? Ou extremamente pontual. Então é muito difícil ter uma precisão nas ciências humanas em dizer todos, nenhum, apenas aquele. Então, geralmente, quando tem expressões assim, a gente tem aí 99,9% de certeza que a questão está errada, né? Além de que a questão me diz que não há relação do machismo com a política e a ética. E aqui no enunciado eu já percebo que pede para a gente relacionar. Então, a letra A ela está errada, ok? A letra B me diz que o machismo ele é um problema cultural, que pode ser combatido por meio de políticas públicas que promovam a igualdade de gênero e a educação ética. Perceberam aqui que a gente está falando sobre machismo e a gente tem a relação aqui em relação à política e em relação à ética. Então isso é muito importante. A letra B ela é a nossa questão correta, porque sim, o machismo ele é cultural, ele faz parte dos costumes de uma sociedade. É um costume que não é positivo, mas não deixa de ser um costume, não deixa de ser cultural, ok? E a gente percebe que ele pode ser combatido sim por meio de políticas públicas, né, que conscientizem, que abordem, né, que busquem mitigar essas ações machistas e também a partir da igualdade de gênero e da educação ética, né? Lembrando que a ética ela é o campo da filosofia que vai nos ajudar a estudar as ações humanas, né? As características das ações humanas do indivíduo homem em relação à sociedade na qual ele está inserido, e a partir disso a gente vê quais são as questões éticas. Aquela ação, ela é certa, ela é errada dentro aí de uma concepção ideológica de uma determinada sociedade, ok? Então a letra B é a nossa questão correta, a nossa alternativa correta, ok? E aí, a gente só para, como de praxe, continuar dissecando a questão, porque o nosso objetivo é que vocês entendam por que a alternativa correta é correta e por que as falsas elas estão erradas, ok? A letra C diz que o machismo ele é natural. Não. Ao dizer que o machismo é natural, galera, a gente está dizendo que a gente já nasce machista. E a gente não nasce, até parafraseando Simone de Beauvoir, a gente não nasce machista, a gente se torna machista, ok? Então, a gente está no meio, a gente é criado numa sociedade, numa família, ou a gente participa de alguma entidade social que há ações, há pessoas, indivíduos, né, com essa prática, a gente acaba assimilando, a gente acaba aprendendo. Então, isso é uma coisa que ela é adquirida, ela não é inata, ela não nasce conosco. Então, eu não posso dizer que é algo natural, ok? Então a letra C ela está errada.
A letra D diz que é um problema político. Não deixa de ser, tá? Mas diz o seguinte, que pode ser resolvido por meio de leis que punam os agressores. Ao dizer que pode ser resolvido, eu estou sendo muito limitante, né? A gente sabe que existem legislações aí, como a Maria da Penha, que é em relação à violência contra a mulher, e essa lei por si só, ela não resolveu o problema de violência contra a mulher. Então, essa letra D ela acaba sendo muito limitante, então não é a alternativa correta, tá? E por fim, diz que é um problema ético, que pode ser superado por meio de uma mudança de valores e atitudes. Tá correto, porém, não individuais. Isso aqui precisa, essa mudança, ela precisa ser coletiva, tá? Porque eu estou falando aqui de sociedade e a sociedade ela não é individualista. Ela é composta por indivíduos, mas esses indivíduos eles estão inseridos numa coletividade. Então qualquer problema social ele precisa ser resolvido de forma coletiva, ok? Espero que vocês tenham gostado da correção dessa questão. Espero que vocês tenham gostado da correção dessa questão. Nos sigam para acompanhar mais questões como essas. Compartilhem com os amigos, se inscrevam aqui no canal, isso é muito importante para a gente que está aí fazendo esses conteúdos para que vocês estudem. E não deixem de se preparar aí para o SSA 1, 2, 3, Enem ou até concursos públicos, tá? Qualquer coisa aí, deixa nos comentários o que você achou da aula e sugestões de temas ou questões para serem corrigidas. Forte abraço!